o homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados, também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Estava meditando Glória a Deus. Aleluia. hoje na palavra, e eu sei que Deus, Ele tinha algo profundo para se revelar em mim. Porque quando nós nos prostramos diante de Deus e pedimos para que Deus se revele, nós não podemos falar: Senhor, o Senhor tem uma palavra para aquela igreja, mas é algo que Deus vai falar Glória a como Deus. instrumento. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Existe um relacionamento que o Espírito Santo almeja da parte de Deus para conosco, para que nós tenhamos profundidade. Glória a Deus. Aleluia. A evangelista Vilma me disse nessa semana, e foi onde que Deus confirmou essa palavra também. Ela disse: Rafa, nós estamos vivendo um tempo neste século, aonde, como Eli, muitos conhecem a voz de Deus, Glória a Deus. mas não têm intimidade com Ele. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a E nós não sabemos, irmãos, do que nos está reservado, mas nós sabemos que em todo tempo Deus está conosco. Amém. Quando a nossa irmã cantou então o cântico Despreocupa, é isso que a gente precisa entender: Glória a Deus. Aleluia. que Deus está conosco em todo Glória a tempo. Deus. Aleluia, Jesus. Independente das circunstâncias, independente do vento, da tribulação, da prova, nós precisamos ter a convicção de que Deus está conosco. Amém. Ele pode até mesmo não nos livrar do vale, nem do deserto, nem da tempestade, mas é no vale, é no deserto que Ele opera o milagre. Amém. Glória a Deus. Que Ele acalma a tempestade. Aleluia. Porque, como diz as Escrituras, primeiro veio a tempestade e ela se acalmou diante da palavra de Jesus direcionada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a gente precisa entender que Deus permite circunstâncias para o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Porque os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos. Verdade. Eu quero que você guarde no seu coração que não há milagre que não seja gerado na dor. Aleluia. Entende? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, Ele nos moveu até este culto para que a palavra de Deus pudesse penetrar no nosso coração e essa palavra, o mover do Espírito desde o início do culto, em cada detalhe que o Espírito Santo estava conduzindo, provocasse dentro de nós uma reação e nós pudéssemos, Senhor, através da oração que nós estamos oferecendo, do nosso louvor, da nossa adoração, nós queremos atrair a sua presença neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Para que o Senhor se revele. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você possa estar com dores de parto, mas você precisa entender que essas dores
está gerando o seu milagre. Glória a Deus. Antes de mergulharmos nas Escrituras, mediante o texto que nós acabamos de ler, eu quero que vocês voltem comigo ao capítulo 1 de 1 Samuel. Deus, Ele não se limita à superficialidade em fazer algo na nossa vida apenas para nós mesmos. Enquanto você se limita apenas à sua circunferência, ao espaço físico aonde você está, se encontra, ou o metro cúbico da sua casa, o metro quadrado, perdão, da sua casa, Deus pensa mais longe. Porque as Escrituras dizem que os seus caminhos, os seus pensamentos são mais altos. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas às vezes as nossas dores, as astutas ciladas do maligno, a sua opressão maligna, a sua aflição, a maneira de nos afligir, de nos oprimir, faz com que subitamente a gente venha pensar erroneamente que não vamos suportar o processo. Está doendo demais. Eu não tenho nem mesmo mais lágrimas. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Glória a Deus. Eu estou contigo. E é por isso que Deus está dizendo nessa noite para algumas pessoas aqui: não despreze o processo. Aguenta. Aguenta. Glória a Deus. Porque vai acabar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no capítulo 1 de 1 Samuel que Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina, ela tinha filhos, mas a sua madre, mas a madre de Ana tinha sido cerrada por Deus. As Escrituras é bem específico dizendo que Deus tinha cerrado a madre de Ana. Mas não bastasse a alegria e a contemplação de Penina de poder gerar filhos, ainda assim ela não tinha contentamento no seu coração. Claro que também dava-se para entender que ela não tinha o amor do seu esposo como Ana tinha, mas aquilo não era suficiente. E as Escrituras nos revelam que Penina zombava e irritava Ana, porque a felicidade, o privilégio de poder gerar não gerava contentamento em Penina. A palavra de Deus vai dizer que tamanha era a aflição e a dor de Ana, que ela não bebia, que ela não comia, a ponto do seu esposo dizer: mas só que eu não sou melhor para você do que 10 filhos, porque você vai começar a entender como é o ser humano. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você às vezes está dentro da sua casa com seus filhos e você: meu Deus, como que eu vou fazer? Muita bagunça. Mulheres clamando e gemendo porque tem desejo de gerar. Glória a Deus. E a gente não consegue ter contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Glória a Deus. Aleluia. E a gente acha que não tem motivos para se alegrar, porque a gente quer aquilo que o outro tem. A gente acha que se a gente tivesse um carro igual a ele, uma casa igual ao que ela tem, um emprego igual ela tem, a gente seria mais feliz e nós teríamos contentamento. E Deus começa a nos mostrar aqui dentro desta palavra que o que Deus tem reservado para cada um de nós é específico, porque o que Deus tem reservado para os seus filhos são o melhor
igualitário. Glória a Deus. Tem um tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. Tem um tempo para as coisas serem forjadas no nosso caráter. Tem um tempo para o milagre acontecer. Tem um tempo para Deus nos preparar. Tem um tempo para ficarmos prontos para o milagre. E o problema é que a gente começa a pecar contra Deus. Porque o inimigo, ele quer gerar dentro do nosso coração a falta de contentamento, ele não conseguir se alegrar com tudo que Deus tem feito, com tudo que Deus tem provido, com tudo que Deus tem derramado, e a gente não consegue olhar para as circunstâncias, ao que nos cercam, ou até mesmo olhar para o nosso irmão e ver, meu Deus, eu tenho que me alegrar porque eu estou de pé, porque eu não estou no leito de uma UTI, eu tenho que me alegrar porque apesar das dificuldades, eu ainda estou com meu esposo, Deus tem me abençoado. Existem mulheres chorando, clamando, sofrendo, e eu começo a reclamar de tudo. Existem mães clamando para que Deus opere um milagre na vida dos filhos. E infelizmente existem muitos pais usando a sua boca para praguejar sobre a vida deles, porque eles não são como você espera. Eles são de Deus. O projeto é de Deus. E quando o seu esposo, ele indagou assim, olha, eu não sou melhor para você, mas isso não era suficiente. A palavra de Deus diz assim que todos os anos Eucana, ele subia até o templo para adorar o Senhor, para oferecer sacrifício a Deus. E ela dava porção para Penina, os seus filhos, mas para Ana dava dobrado. Mas não tinha contentamento no coração dela. Ana vivia deprimida. Ana vivia chorando. Mas isso não quer dizer que eu não entendo o sofrimento dela. Porque Deus nos entende. Aleluia. Deus não é um Deus que não se importa com os nossos sentimentos. Não, Deus não é assim. Deus não é um Deus egoísta, como o homem é, individualista, como o homem é. Deus não é como o homem que faz algo para o outro esperando o retorno. Porque a Bíblia vai nos dizer: de graça recebeste, de graça dai. Eu não vou pagar mal com mal. Cada um vai dar o que tem dentro de si. Aleluia. Cada um vai derramar santidade ou a carnalidade, porque é aquilo que está dentro de si. Ana disse assim que teve, a palavra de Deus vai dizer que teve um determinado momento que Ana fez diferente. E talvez é isso que Deus espera de você. Ana estava subindo anos e anos, subindo até o templo para oferecer uma oferta a Deus. E nada mudava na sua situação. Mas teve um dia que foi diferente, que Ana entendeu que não dependia dela, não dependia do seu esposo, não dependia dos seus recursos, mas é a maneira como ela se rendeu diante de Deus, é a maneira como ela se prostrou, como ela buscou. Ela entendeu que não dependia nada dela, que ela estava ali rendida, prostrada diante do Senhor. Ela entendia assim: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, não tenho nada, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, mas eu estou rendido diante do Senhor, porque eu sei que somente o Senhor, nosso Deus, tem palavras de vida. A Bíblia diz assim que quando Ana orava, ela só mexia os lábios, não pronunciava palavras. E quantas vezes nós não ficamos assim? Não temos palavras, temos lágrimas. Não temos palavras, temos gemidos. A ponto do sacerdote ele dizer: mulher, aparta-te deste vinho.
ela vai dizer: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu sou uma mulher amargurada de espírito, e eu estou me derramando na presença de Deus. É quando você chegar no secreto e dizer: Senhor, tu sabes quem sou eu, tu conheces o meu caráter, tu conheces o meu pecado, tu conheces a minha ferida, a minha limitação, mas eu me rendo diante do Senhor e eu clamo pela sua intervenção e peço, Pai, faça o teu jeito. Porque se o Senhor operar esse milagre, eu sei, Senhor, como Ana fez, se o Senhor me der um menino, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Talvez está faltando a gente ter transparência com o Senhor. A gente quer fazer no secreto da mesma maneira que a gente faz dentro da casa de Deus, nos 4 cantos da parede, quando a gente quer orar bonito e falar palavras bonitas para o nosso irmão. Você já reparou que a gente não ora dentro da igreja como a gente ora no nosso quarto? Deus, Ele quer ter intimidade. E essa intimidade só vai ser gerada através da oração. Não é a maneira como se ora, a sua dicção, a sua oratória, mas a tua intimidade que vai gerar resposta e revelação. Após ela dizer como ela estava dentro, que ela estava clamando a Deus, Ele disse: filha, vai, que você vai receber o que você vai buscar. A palavra de Deus diz assim, que Ana, ela teve a sua intimidade com o seu marido, e ali ela concebeu um filho. Mas Deus não fez apenas aquilo que ela queria, porque quando Ana estava gerando na sua dor, Deus ali não estava dando apenas um filho, mas estava dando um profeta, um sacerdote e um juiz. Foi tudo isso que Samuel foi. A gente precisa começar a crer que todas as palavras ditas por Deus como promessa para nós se cumprirá. Mesmo que esteja demorando, mesmo que você esteja passando por grandes dificuldades, mesmo que tudo possa estar dizendo que não, nós existimos um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, como diz em Números, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus estava gerando na dor de Ana o milagre que salvaria Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não estava fazendo só para Ana. Você entende como Deus trabalha? A palavra de Deus vai dizer assim, que Deus queria um posicionamento de Eli por causa dos seus filhos. No capítulo 2 vai falar assim, que eles eram como filhos de Belial. Eles eram sacerdotes como seu pai, como sacerdote. Mas eles estavam roubando a oferta e se deitavam com as servas na porta da tenda da congregação, se prostituindo. E eles estavam incitando o povo a pecar. Vai levantar um servo de Deus, um profeta, para dizer a Elias: você está honrando mais os seus filhos do que a mim. No capítulo 2 ele vai dizer assim: meus filhos, eu tenho ouvido tudo que o povo tem dito a respeito de vocês. Não é bom que vocês façam isso. O Senhor vai dizer assim, que o coração deles já estava endurecidos e Deus já queria matá-los. Deus não queria uma repreensão verbal, mas queria que Ele tirasse Hofni e Finéias do sacerdócio. Deus, Ele é um Deus de profundidade, de justiça, de juízo.
Deus que nos surpreende. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz assim: se nós observarmos os mandamentos de Deus, os seus estatutos, toda sorte de bênçãos nos alcançarão. Porém também, em Deuteronômio 28, 15, se nós não dermos ouvidos a Deus, não nos atentarmos aos seus mandamentos, os seus estatutos, todas essas maldições virão sobre nós. Todas as vezes que nós queremos a aliança, os mandamentos de Deus, nós ficamos vulneráveis aos ataques malignos. Não tinha mais temor em Ofni e Finéias. Ele não tinha pecado, não tinha roubado, não tinha se prostituído, mas ele tinha sido negligente. Em Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: que aquele que sabe que deve fazer bem e nisso não faz, nisso está pecando. E no capítulo 3 de 1 Samuel vai dizer assim que Samuel, ele crescia na presença de Deus. E naquele tempo, a palavra e as visões eram raras. Em obediência. Deus gerou na dor de Ana um instrumento de autoridade espiritual no meio dela. Um servo fiel a Deus. Porque naquele contexto Israel estava vivendo um declínio moral e espiritual. Deus não faz nada sem propósito, porque Deus quer sinceridade. Talvez nós nos achamos tão pequenos, tão inferiores. As pessoas nos rotulam pelo nosso passado, nos rotulam até mesmo pelas nossas falhas, nossos equívocos, pela nossa humanidade. Mas Deus é Deus que conhece aquilo pelo qual nós fomos projetados. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que quando ele chama Jeremias, ele fala assim: eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus, aleluia. E te chamei para o profeta das nações. Glória a Deus. Não é diferente com Deus, mediante a chamada que ele tem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Como testifica no Salmo 139, verso 16. Que Deus nos conhece quando ainda nós éramos um ser informe no ventre da nossa mãe, e todos os dias foram escritos num livro sem que nenhum deles havia vindo. Ele não estava percebendo que a experiência fez com que ele se conformasse, se acomodasse em conhecer a voz de Deus, em conhecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mas ele não percebeu que ele estava perdendo a intimidade. Conhecer a voz de Deus não é suficiente, é ter intimidade, porque quando a gente tem intimidade, a gente precisa ter coragem para fazer o que Deus quer. Mas Samuel permanecia crescendo na presença, porque ele não se corrompia com as atitudes dos sacerdotes Ofni e Finéias. Eles estavam ali para crescer na presença de Deus, para ser instruído por Eli. Ele poderia se corromper e achar que era daquela forma que ele poderia fazer, que não teria problema. Mas Samuel permaneceu na presença. Contanto que quando Deus se revela a ele, é Samuel que ele chama e não o sumo sacerdote. Porque naquele tempo, Deus falava com o povo através do sumo sacerdote. Mas foi com Samuel que Deus se revelou. Contanto que a inexperiência de Samuel, sendo um menino, ele não conseguia entender quem estava chamando. E Deus disse: Samuel, Samuel. E ele, por conhecer e saber como Deus fala, ele disse: olha, da próxima vez que você ouvir essa voz, você diga: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus revela a Samuel tudo o que aconteceria à casa de Eli.
como Deus tinha se desagradado. No capítulo 4 é o desfecho do que acontece quando, infelizmente, muitos insistem em permanecer no erro, fora da presença. Quem abandona a intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer assim que Deus permite que Israel sofra derrota pelos filisteus. A Bíblia vai dizer assim que quando eles mandam buscar a arca da aliança, a arca de Deus, os hebreus eles começam a se alegrar. Eles começam a gritar, porque a arca, que é a representatividade da presença de Deus, está ali com eles. Mas, para a glória de Deus, a gente sabe que tudo tem propósito. A palavra do Senhor vai dizer que no primeiro momento os filisteus ficam amedrontados, mas eles recebem uma palavra dizendo: olha, se vocês não atacar o povo hebreu, vocês vão ser escravos dele, como eles foram de vocês. A palavra do Senhor vai dizer assim que eles atacam Israel, eles fogem da presença do inimigo, que são os filisteus, e matam Ofni e Finéias, como o profeta tinha dito. A palavra do Senhor vai dizer assim que, como eu já estou encerrando, que quando o sumo sacerdote Eli recebe a notícia, ele verifica assim: olha, eu sabia que os meus filhos iam morrer, mas quando ele recebe, foi mencionado que a arca da aliança foi roubada. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço. Não vale a pena passar por nenhum processo sem a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Que o salário do pecado é morte. Deus está provocando em você nessa noite o desejo de intimidade. Talvez você possa me dizer: você não conhece as minhas dores, as minhas lutas, mas eu sei que da sua dor Deus quer gerar o seu milagre. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.